família humilde, ele nasceu para ser rei, a começar pelo nome. A paixão pela bola vem desde sua infância e aos 16 anos estreou como profissional pelo Clube Atlético Mineiro. Anos depois, a torcida reverenciava seu talento através do grito "Rei, rei, rei, Reinaldo é nosso rei". Eu estou falando de José Reinaldo de Lima, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e entrevistado de hoje no Retratos. Reinaldo, seja bem-vindo ao Retratos de hoje. É um prazer tê-lo aqui conosco para você contar um pouco da sua história que tanto engrandeceu o esporte de Minas Gerais. Falando em Minas, você é mineiro, nasceu em Ponte Nova, né? Fale um pouco inicialmente para a gente como é que foi a sua infância nessa cidade, se o seu contato com a bola ele começou bem desde cedo. Um abraço, Lúcio, um abraço para os telespectadores da TV Horizonte. Eu sou de Ponte Nova, da zona da mata aqui de Minas Gerais. Iniciei no futebol desde que eu comecei a correr, a jogar bola. Desde pequenininho eu jogava bola já na minha cidade. Meus irmãos também sempre jogaram bola. Tinha um irmão que jogava no Botafogo, então a gente tinha todo esse entusiasmo para a gente praticar esporte. E assim eu fiquei em Ponte Nova até os 14 anos jogando bola. Joguei bola lá no colégio, no Dom Elvésio. Você já tinha esse talento reconhecido nessa época? Já, desde essa época eu já destacava no futebol. Eu destaquei no 1º de Maio, nas categorias de infantil. No colégio, por exemplo, eu não podia nem jogar com os padres lá, né, porque desequilibrava o jogo. Em Ponte Nova eu já era reconhecido como um garoto bom de bola. Você estudou no Salesiano em Ponte Nova? Eu estudei no Dom Elvésio, colégio de padres salesiano lá de Ponte Nova. E os salesianos sempre incentivaram muito o esporte, né? Lá no Dom Elvésio tinha 2 campos, espiribol, enfim, tudo quando se podia fazer qualquer tipo de esporte lá. Uma curiosidade dessa época, desculpe, você foi contemporâneo de Dom Joaquim Moll, o reitor da PUC, nosso bispo nessa época, né? O Dom Joaquim é lá de Ponte Nova também, da Rasa lá. E o Dom Joaquim conhecemos ele lá porque minha mãe era professora lá no bairro dele, na Rasa, e ele deve ter aprendido da escola lá, aprendeu com minha mãe lá na escola. Então a gente tem uma boa lembrança do Dom Joaquim, que hoje está aí comandando a PUC, né? Pois é, Ponte Nova sempre teve pessoas em várias áreas se destacando. A gente fica muito feliz com o sucesso desse conterrâneo. Também na música, né? Tem grandes nomes de Ponte Nova, né? Na música também temos o João Bosco, né? O Léo Bilico, Tonai, que grande jogador, grandes cantores. Temos... Ponte Nova sempre tem orgulho dos filhos que saem, acaba tirando o ginásio lá em Ponte Nova e saindo para estudar fora. E qual é a sua lembrança da infância de Ponte Nova, a melhor lembrança que você tem? A melhor lembrança é do futebol mesmo, que jogava bola de manhã, de tarde, de noite, tudo. E sempre, o futebol estava sempre muito ligado à escola, né? À noite, por exemplo, eu jogava bola num grupo escolar que tinha em frente à minha casa. De manhã eu jogava no colégio, né? E fim de semana a gente jogava nos clubes. Ponte Nova, nesse ponto, ele incentiva muito o esporte. Certo. E como é que se deu essa transição de você vir para Belo Horizonte? Eu vim para Belo Horizonte por indicação do Dom Miguel Trinchã, do Renato Marinho e do Biagio. Eles eram diretores do Pontinovense, e o Atlético foi jogar lá. O Dom Miguel, que já conhecia o Barbatana, Dom Miguel Trinchã,
Ele falou para o Barbatana, me indicando para o Atlético, né? Falou que eu era bom de bola e o Barbatana, mesmo sem ver eu jogar, acreditou nas palavras. Barbatana, que era técnico do Era Atlético. técnico do Atlético. Aí me trouxe para o Atlético e eu fiz o teste e fui aprovado. Você fez o teste jogando contra os profissionais? Foi porque eu cheguei aqui em Belo Horizonte no dia 8 de setembro, né, depois do feriado da Independência. E no dia seguinte de manhã, na Vila Olímpica, na época era o juvenil, né? O juvenil foi treinar contra o profissional, que depois veio a ser o campeão brasileiro, em 71. E meu teste foi justamente contra o time profissional. O que aconteceu nesse teste? Eu entrei no final do treino, né? Faltando uma meia hora, uns 20 minutos para terminar o treinamento. Eu entrei no treinamento e fiz gol, fiz boas jogadas, dribles. E isso chamou a atenção do Barbatana e do Tele também, que era o treinador do profissional. Os dois ali conversaram, passaram a ter uma atenção maior, me olharam mais e recomendaram a minha contratação. Imediatamente fui contratado, retornei ao Atlético e fiz a minha carreira. E qual que foi o marco, Reinaldo, dessa sua carreira no Atlético? Quando é que você realmente apareceu para a torcida? Eu apareci cedo para a torcida de Minas Gerais e particularmente do Atlético, porque em 1971 a extinta TV Itacolomi transmitia os jogos do Campeonato Mineiro de Dente de Leite. E eu comecei jogando no Dente de Leite, era transmitido para toda Minas Gerais, e todo jogo eu fazia gol, e tinha os comentários do Cafunga, do Roberto Dumont, do Sasso, do Ronan Ramos. Então, já nesse primeiro campeonato, e que dava prêmio, bicicleta, dava uma série de refrigerantes, aí, já nesse primeiro campeonato que eu disputei com a transmissão da televisão, eu já teve essa divulgação para todo o estado, eu já passei a destacar, sobretudo porque o Roberto Dumont também trouxe o apelido de Baby Crack, né? Exato. Então, e também fazia nas suas colunas do Estado de Minas, escrevia, e aí eu já passei a destacar no futebol mineiro. Roberto Dumont, que um grande cronista e escritor que nós perdemos, né, atleticano, convicto, e que sempre incentivou muito sua carreira com as belas crônicas, né, Reinaldo? Ele tem, assim, uma coleção de crônicas fantásticas a seu respeito. Você acha que você pegou já um efeito midiático do atleta com a transmissão de televisão, com esse incentivo da crônica? Isso ajudou um pouco sua carreira? Ajudou muito a divulgação. O Roberto Dumont tinha semana que ele escrevia a semana toda a meu respeito. Ele tinha um carinho, uma admiração muito grande comigo e com o meu futebol. E Roberto, sem dúvida, é uma opinião respeitada em todo mundo, em todo o país, né? E Roberto Dumont já enchia minha bola, já escrevia maravilhas, né? Já delirava com o meu futebol. Mas e tinha um fundamento, né, Reinaldo? Você, de fato, era um jogador diferenciado, muito acima da média. A torcida ia nessa crescente com o seu futebol, você aparecendo, tanto na mídia também, vendo sua prática em campo. Quando é que você começou a ser reverenciado como o rei do Atlético? Já em 1975, né, que eu comecei a afirmar mesmo como titular do Atlético, eu já fui aclamado no Mineirão com o grito de rei, 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 Reinaldo é nosso rei. Qual que era a sensação, Reinaldo? É maravilhosa, é maravilhoso quando uma multidão, uma torcida, né, vai te aclamar, vai te gritar o seu nome. Realmente causa arrepios, né? Porque a manifestação do povo, né? da massa, né? Ela é muito espontânea e verdadeira, sincera, né? E isso me enchia de orgulho, me enchia Ao mesmo tempo, força Reinaldo, para correr mais. essa força, ao mesmo tempo, você crescia cada vez mais no futebol, aparecia para o Brasil, mas começava também o que chamavam de perseguições em campo, ou seja, você era caçado pelos zagueiros, né? Começaram aí seus problemas também?
Já no meu primeiro ano, o primeiro campeonato brasileiro que eu disputei em 1973, aos 16 anos, eu já no meio do campeonato eu já sofri uma contusão no menisco, no joelho, né? Eu fui submetido à cirurgia e depois nos outros recuperei, mas sempre com problemas de joelho e também pela violência dos zagueiros, que a regra do futebol naquela ocasião não protegia o atacante, né? Favorecia mais para o zagueiro. E também a medicina não estava tão avançada para cuidar dessas lesões, né? Também a medicina era a medicina esportiva muito precária, né? A conduta dos médicos era muito obsoleta e o tratamento que era submetido era um tratamento muito agressivo, porque era um tratamento de infiltração, né? De punção e infiltração e cortisona, que acaba agredindo muito o organismo. Então, eu não tive uma recuperação muito boa, fiquei com essas dificuldades para poder jogar futebol, né? E que está até hoje, né? Tem sequelas. Exato. Até hoje com essas dores no joelho, por causa justamente essa herança do futebol. Que começou muito cedo, né, Reinaldo? E no próximo bloco nós vamos falar da sua ascensão, seleção brasileira, essa exposição para o futebol brasileiro e futebol mundial também. Você está gostando deste programa? Você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, contribuindo com a campanha Faço Parte. Além de ajudar os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de manutenção do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Estamos de volta nos estúdios da TV Horizonte e hoje recebendo o craque Reinaldo. Reinaldo, dizíamos da sua ascensão no futebol. Creio que você apareceu para o Brasil por volta de 77, 78, né, quando o Atlético disputou as finais do Campeonato Brasileiro, né, em 77, e teve um episódio marcado que perdeu a final no Mineirão para o São Paulo e você não pôde jogar, né, aquela partida final, suspenso, né. Naquela época, Reinaldo, você já tinha os problemas no joelho, mas estava uma carreira em ascensão. Você era considerado, talvez, aí, o maior craque, o atacante do país naquela época. E também começavam algumas polêmicas a respeito do seu nome, né? Principalmente ligadas à política, das suas comemorações polêmicas, seu posicionamento político em relação à ditadura. Como que funcionava a sua cabeça nessa época, Reinaldo? 77 foi uma fase muito boa, porque eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu estava jogando um futebol... 28 gols? Artilheiro com 28 gols, praticando um futebol exuberante, um futebol maravilhoso, que isso destacou e mostrou para o Brasil todo. Mas, ao mesmo tempo, em 77, o país também vivia uma época muito difícil, da época do regime militar, e que a gente tinha várias restrições, censuras, né? E eu, como um jogador e também como cidadão, tive uma pequena participação
nos movimentos para que a gente pudesse redemocratizar o país, né? Então, dentro do futebol, a gente que tinha uma tribuna, né? Tinha a imprensa toda ali, eu tive esse oportunismo de deixar algumas posições políticas, também fazer um gesto, que era um gesto de socialismo, isso tudo para incentivar, acelerar mais a democratização. Isso não era comum em jogadores de futebol, né? Não Esse era, posicionamento político. o posicionamento político não era comum no meio de jogador de futebol e muito menos também nos outros setores, outros segmentos do... E o que te levou, Reinaldo, a essa postura e tomar a frente desse processo? Não a mim, mas todo o povo brasileiro sentia ali oprimido, né? Com a ditadura militar. Todo mundo sabia que tinha de ter uma abertura, tinha de ter liberdade, tinha de ter democracia. Então, todo mundo de dentro da sua área poderia manifestar, todo o povo brasileiro contribuiu para essa abertura, para que a gente hoje pudesse estar aí vivendo nessa plenitude. Sem dúvida você, como você disse, nesse palco, nessa tribuna que você tinha, né, com esse apoio todo da torcida, você teve muita coragem de assumir esse papel, que outros antes, ou muito poucos, assumiram também. Você, nessa fase 77, 78, convocado para a Copa do Mundo da Argentina, parece que você recebeu um recado pessoal do general Geisel, né, sobre o seu posicionamento político, é verdade? A gente sofria algumas retaliações, alguns, vamos dizer, seria, vamos dizer, um puxão de orelha, porque eu não sofri consequências nenhuma maiores, né? Mas, sem dúvida, que eu era aconselhado por dirigentes da CBF, o coronel André Richer mesmo, porque toda a comissão da CBF era de militar. Inclusive o técnico Cláudio Coutinho era um militar. Eles recomendavam que eu não comemorasse com esse gesto. No embarque para a Argentina, o general mandou um recado para você em função das suas comemorações, né? Eu já tinha sido aconselhado a não vibrar dessa maneira e em Porto Alegre, lá no Palácio Piratini, que nós fomos despedidos do general Geisel, e na despedida ele me chamou e mais uma vez me deu uma dura lá, falando que eu era bom de bola, que era para jogar bola, para não falar de política, não se meter em política, que deixasse que isso eles estavam trabalhando dentro da política, que a minha função era simplesmente jogar bola, né? Numa situação dessa, você tem que acatar diplomaticamente. Começou a Copa, primeiro jogo Brasil e Suécia, se não me engano, 1-1, você fez o gol do empate do Brasil e comemorou com o braço erguido, né? Primeiro eu comemorei assim, depois eu resolvi fazer... Coincidência ou não, depois você não deixou de ser titular? Depois teve um episódio, né, que não muito comum, que o almirante Heleno Nunes, que era presidente da CBF, após o empate com a Espanha, ele foi para a Argentina, chegou na Argentina, ele mudou toda a equipe, me tirou do time, tirou o Zico, tirou o Cerezo, ele resolveu escalar a seleção brasileira. Reinaldo, e falando ainda de seleção brasileira, a próxima Copa 82, o Brasil formou um time considerado um dos melhores da história entre todos os países, mesmo não sendo campeão do mundo. Você participou daquela geração nas eliminatórias, fez partidas sensacionais, né? Me lembro um jogo Brasil e Bolívia, você quase fez um gol antológico, driblando todo o time e quase fazendo um gol, e fez um gol bonito naquela partida. Porém, você não participou da Copa. Esta seria a sua maior decepção? Foi uma decepção muito grande, porque eu já estava no grupo da seleção, participei de todos os jogos, da eliminatória, da excursão, e não fiquei relacionado nem entre os 40 para ir à Copa. A gente lamenta, mas são coisas do futebol. Né? O Tele Santana, na biografia dele, ele disse
em 1981, para o estado de São Paulo, que você era quase insubstituível. Isso ele disse em agosto de 81. Depois, em 13 de novembro do mesmo ano, de 81, para a revista Placar, ele deu a seguinte declaração: a única coisa que Reinaldo sabe fazer é jogar futebol, mas andaram botando na cabeça dele que ele é um intelectual, que precisa ajudar os índios, o Lula, o Frei Beto. Aí o Reinaldo, em vez de treinar e fazer tratamento, vai para Brasília fazer palestras, fica dando entrevistas a toda hora. Ele não tem problema de lesão, não está bichado, palavras do Tele na época, e pode perfeitamente ser o melhor da posição do Brasil. Basta ele querer, se aplicar nos treinos. Porém, se continuar do jeito que está, não sei não. Acho que o Reinaldo vai acabar como Garrincha, porque a única coisa que ele sabe fazer é jogar futebol. Essa era a posição do Tele em 1981, em novembro, a respeito de você. Você acha que ele teve influência também dessa sua posição política? O Tele tinha um posicionamento muito reacionário, né? E ele, até hoje eu não sei por que ele Vocês também... conversaram depois? Não, Tele não conversava não, ele tinha uma opinião, uma coisa bem taxativa e ele como comandante, né, todos tinham de acatar. Mas eu nunca tive problemas de disciplinar com o Tele, tanto no Atlético como na seleção. Fisicamente você tinha condições de jogar aquela Copa? Talvez a suspeita era por causa dessa parte física, porque na Copa de 78 também eu não suportei o jogo. Talvez foi por isso, ou talvez mesmo por causa de influências políticas também, né? Porque eu não tinha problema nenhum e não fui relacionado. Então, eu acredito que a coisa foi mais política que técnica. E, Reinaldo, essa é uma grande decepção. A outra, talvez, na sua carreira, seja que você não foi vendido, à época também, nos anos 80, para o Paris Saint-Germain. Você fala que tem uma decepção com o ex-presidente do Atlético, Elias Calil, né, que era pai do atual presidente do Atlético, que você não foi vendido, uma transação que seria a maior do futebol brasileiro na época. Essa seria também a sua outra mágoa no futebol? Uma decepção, porque na época ainda existia a lei do passe, né? A gente ficava preso ao clube. E logo que em 80 começou a abrir o mercado europeu, então eu recebi essa proposta do Paris Saint-Germain, uma proposta muito boa de $1 milhão, e naquela ocasião $1 milhão você começava a ficar milionário. Realmente eu tinha maior interesse de ir. Mas por uma vaidade, por um capricho do ex-presidente Calil, ele não quis me vender e eu acabei tendo uma decepção grande aqui no Galo. Tá certo, Reinaldo. Vamos para mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouco no nosso bate-papo com José Reinaldo de Lima, o craque Reinaldo do Atlético. Voltamos com o último bloco do nosso programa de hoje, entrevistando o Reinaldo, o craque Reinaldo do Atlético da seleção brasileira. Reinaldo, você fez o último jogo pelo Atlético em 11 de agosto de 1985. Depois você teve passagens pelo Palmeiras,
jogou também pelo Rio Branco, Rio Negro, né, de Manaus, e teve uma passagem pelo Cruzeiro, né? Uma passagem curta, se não me engano, 2 jogos, né? Como é que foi essa passagem pelo maior rival? É, na verdade, quando o Cruzeiro veio me contratar, eu já tinha encerrado, já tinha falado que não jogava mais bola. Mas aí o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro me procurou, insistiu para que eu voltasse a jogar. Eu ponderei que não tinha mais interesse, entusiasmo para jogar, mas eles insistiram. E eu fiz um contrato com eles de 3 meses. Eu fiquei lá na Toca, treinando, treinando durante uns 2 meses, né? Fui muito bem recebido, muito bem tratado lá na Toca. Eu treinei, mas no final eu sabia que eu não teria forças para voltar a jogar e via dificuldade. Eu comuniquei à diretoria que não daria para me jogar, eles insistiram que eu fizesse pelo menos um jogo pelo Cruzeiro. Na verdade, queria que você vestisse a camisa do Cruzeiro pelo menos uma vez, né? Porque tinha um contrato, né? E tinha de pelo menos justificar essa contratação. Aí eu fiz um jogo, mas realmente na minha cabeça já tinha parado de jogar bola. Reinaldo, e você esteve envolvido, logo depois que parou de jogar futebol, antes disso você foi para a política, né? Teve um primeiro mandato como deputado estadual. Depois teve uma grande polêmica, um grande marco na sua vida foi o envolvimento com drogas, né? Você teve uma repercussão de mídia grande, você passou por um tratamento e depois disso você se tornou um exemplo, né, de recuperação, falando com palestras. Você deu a cara, né, mostrou sua cara, tanto na época do problema, como também depois na recuperação, se tornando um exemplo para as pessoas. Como é que foi esse período para você? Foi um inferno, né? Um período muito difícil, porque quando você se envolve com droga, realmente você começa a sua a autodestruição, o autoflagelamento, né? E eu acabei ficando dependente, sendo fisgado aí, ficando refém das drogas durante um bom tempo. E ali você vai mudando todos os conceitos, vai perdendo todos os verdadeiros valores, né? E esse processo aconteceu comigo, como acontece com qualquer um. O perfil de quem usa droga é sempre bem parecido. Enfim, a droga vai destruindo o seu corpo e também a sua personalidade. Você Então, acha... foi um momento muito difícil que eu passei, até como acontece com todos que usam droga, até você vai usando droga até chegar ou você perde sua vida, ou então você vai ali nas barras da justiça ali, como todo a pessoa que usa droga. O episódio que você acabou sendo detido, né? Naquele Não, momento... eu não cheguei a ser Você não detido. chegou a ser detido, Não né? fui detido, não Certo. fui preso, não. Certo. Mas aquele episódio foi extremamente ruim, mas talvez tenha sido um ponto importante de fazer você iniciar um tratamento, né, Reinaldo? Na verdade é o seguinte, eu era um usuário de cocaína e um rapaz pegou meu carro e foi fazer as paradas dele, foi preso e eu fui indiciado Você teve que responder pelo eu fui carro, indiciado como traficante. Mas, na verdade, nunca pratiquei tráfico de drogas e eu era simplesmente um dependente de droga. E com esse episódio, realmente foi ali que eu parei com as drogas, tomei aquele grande susto, parei com as drogas e dei o primeiro passo para viver sem droga. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu pude reconstruir a minha vida, a minha família, os meus filhos. E graças a Deus a gente vê que foi
É uma fase difícil, mas que foi uma lição muito forte para que a gente pudesse ali hoje ter a consciência dos malefícios da droga. Renato, você acha que essa sua fase áurea, né, como craque, como jogador, o que você atingiu, principalmente junto à torcida do Atlético, né, a questão do rei, Reinaldo é nosso rei, você acha que quando você perdeu isso, contribuiu para que você entrasse num período que proporcionou esse contato com as drogas? Não digo que seria essa fama que você ainda manteve, ainda mantém, não, mas essa questão do dia a dia. Não, quando você interrompe, né? Quando eu parei de jogar bola, realmente veio um grande vazio, né? Porque eu jogava bola, de repente não faço nada. E a droga ocupou esse lugar, sim, ocupou, mas não foi porque realmente o país, o Brasil tem droga, não é só para jogador, não, para todo. A droga no país é muito fácil hoje, a droga no país. Então eu fui ali, fisgado ali pela droga, fui preso ali pela droga, uma experiência que fui ter, eu acabei ficando dependente da droga. Mas a causa, não vamos dizer que a causa seria porque eu parei de jogar futebol, não. A causa aí mesmo é que você não deve aproximar de droga, você deve estar sempre longe de droga. Não queira experimentar a droga, porque ela pode te seduzir e fazer de você um prisioneiro. Reinaldo, e nessa época, você pôde sentir ainda todo o carinho da torcida? Quando você teve esse problema, você foi acolhido ainda pelaquela imagem do Reinaldo, jogador de futebol? Sem dúvida. Eu tive... O povo, ele dá a segunda chance para você. O povo reconhece o seu esforço, sabe da sua dificuldade. O povo sabe julgar muito bem. E eu, quando eu tive essa fase, realmente foi uma decepção muito grande para o grande público, mas depois eles viram a dificuldade, viram que o problema da droga é um problema de saúde e me deram todo o apoio para que eu pudesse me recuperar e recuperar a minha estrutura emocional de novo e voltar a ter uma vida normal. Nesse período, família e fé foram fundamentais? É muito importante o apoio da família. E eu tive total apoio da minha família para que eu pudesse me recuperar. E é muito também importante o conforto da fé, as orações. As orações realmente, elas são capazes de afastar vocês desse meio, ela é capaz de te dar outros valores, te dar alegria de viver. Reinaldo, e na sequência da sua vida, né, você fundou o BH Futebol e Cultura, né, um clube de futebol. Qual que é a proposta do BH Futebol e Cultura? O BH Futebol e Cultura é uma associação esportiva, um clube como milhares que existem no país. O nosso objetivo é de formação de jogadores. Primeiro, criar espaço para a juventude, a garotada possa praticar o esporte, possa praticar e desenvolver para você se tornar um jogador profissional. E o nosso clube faz esse trabalho de base, treinando garotos para encaminhar para o grande clube. Mas nós temos um sonho ainda do nosso clube, que é de a gente chegar e disputar os campeonatos de primeira divisão. Certamente, depender do exemplo que os jogadores têm, né, você vai formar grandes craques por lá. Reinaldo, na sua carreira, como jogador, você acha que faltou alguma coisa? Faltou, na minha carreira faltou um pouco mais de preparação física, né? Se eu tivesse uma condição física boa, se eu tivesse esse privilégio, né, de ser um pouco mais forte, de ter mais força, sem dúvida que eu poderia jogar muito mais futebol, jogar melhor ainda. Se é que é possível. Eu jogaria melhor, não teria contusão. E com certeza daria mais alegria para o povo. Reinaldo, finalizando, em 1988 você lançou um livro biográfico que se chama Que Rei Sou Eu? Qual que é a resposta para essa pergunta? Que rei sou eu? Uai, de mim para mim, né?
Eu acho que para justamente mostrar que o rei é um ser humano como qualquer outro. Ele teve esse dom, esse privilégio de um dia estar ali sendo reconhecido como rei, com essa fantasia de rei, mas ele é uma pessoa comum, com os mesmos sentimentos, com tristeza, com alegria. Então, nesse livro Que Rei Sou Eu, mostra toda essa minha trajetória, tanto na vida como e particularmente ali dentro do futebol. É um livro muito gostoso de ler e que eu recomendo a todos. Tá certo. Reinaldo, muito obrigado aqui pela entrevista no Retratos de hoje. Queria dizer que você fez belíssimos gols durante toda a sua carreira, mas talvez o gol mais bonito que você tenha feito foi o seu exemplo de vida como homem. No início da sua carreira, pelo seu posicionamento político na época da ditadura, né? Um exemplo para toda a sociedade. E também depois, quando parou de jogar futebol, com seu envolvimento com o problema com as drogas e a volta por cima que você deu, mostrando o homem que você é. Eu conheço, o pai de família, o homem de família e o cidadão que você é, pelo posicionamento político, pelo posicionamento de vida que você tem. A vida é isso, a gente tem que construir esse mundo bom para nós. Certamente você já deu contribuição para a imensa torcida brasileira. Reinaldo, obrigado. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Até a próxima semana, aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica.